Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Zero ao 4.0 e hoje você é meu convidado para a gente fazer uma pequena reflexão de um tema que é tão comum, tão batido, mas ao mesmo tempo a gente percebe no dia a dia que é um tema esquecido. É isso mesmo. Por mais que se fale tanto, tantas pessoas ecoando sobre, a gente percebe que a gestão é um tema complexo e, ao mesmo tempo, é um tema que poucas empresas conseguem executá-la na prática. A nossa ideia aqui hoje é trazer uma visão não só dessa gestão convencional, como você já ouve aos montes falarem por aí, mas também você ter uma visão de como que a gestão 4.0, que é um dos pilares que a gente trabalha, ela pode te ajudar. Ou, aliás, qual é a visão que você precisa ter da gestão quando você está falando de 4.0? Antes da gente entrar no tema de fato, a gente precisa trazer um contexto para você entender justamente onde estão as diferenças. Como eu já venho falando em algumas oportunidades aqui para vocês, você pode entender o seguinte, que o 4.0 ele nada mais é do que uma atualização de toda a maneira onde a cadeia produtiva, onde os relacionamentos não é uma coisa que está diretamente ligada a só uma coisa. Ela, como eu já tenho dito aqui, o 4.0, a evolução 4.0, que logo mais vem outras atualizações disso, ela é uma vertente que engloba toda a sociedade. Né? Uma ideia que nasce ali dentro do Fórum Econômico Mundial de uma pseudo forma correta do mundo funcionar. E por que pseudo? Né? Porque você pode concordar ou não, eu tenho minhas opiniões, as minhas convicções, mas a gente não consegue discutir, é um fato que essa mudança tem sido recorrente, constante e evolutiva. Ela tem crescido cada vez mais. E a visão que eu trago aqui é que você concordando ou não, você escolhe estar dentro ou fora dessa visão. Porque é uma avenida de mão única. Não tem como eu voltar, porque você voltando, você está na contramão do que o mercado, os seus concorrentes e todo o resto está fazendo. Para aqueles que não concordam, infelizmente, é uma realidade. A gente tem duas opções. Ou você sai desse modelo e dessa avenida e para o seu carro, ou você continua jogando o jogo. Tá? E a ideia é que você entenda justamente o que você precisa para continuar jogando esse jogo. A gestão é algo muito antigo, né? Que acompanha todo esse processo evolutivo das empresas e a gente consegue perceber algumas vertentes que vão acontecendo e vão mudando. Né? Hoje, se você for pensar de uma maneira geral, a gestão ela é muito mais voltada a curto prazo. Né? Há poucos anos atrás, a gente falava de gestão de longo prazo. Então, você tem gestão de... faziam-se planejamentos de 3 anos, no mínimo, 5 anos e 10 anos. Né? Hoje, é quase impossível você fazer uma previsão
para 3, 5 ou 10 anos. Você tem o que a gente costuma dizer na aviação de uma proa, né? Você tem uma direção para esses 10 anos. É por isso que na alta gestão, aí no branding, você fala de missão, né? Missão, visão e valores. Então, o que é sua missão? Até a missão, visão e valores, de vez em quando sofrem atualizações. Imagina o dia a dia, né? Então, a gestão, ela é o que move isso. Ou melhor, a coisa vai acontecer naturalmente. A gestão é a melhor maneira que você pode controlar fatores desse caminho, dessa avenida. Então, digamos que a gente está andando aqui e eu consigo... digamos que a gestão vai ser o GPS. Outro dia eu fiz uma analogia aqui, que é muito interessante, que um negócio ele tem três principais pilares, né? Essa trilogia é muito interessante sempre, né? Se você for pensar, a trilogia, ela está em todo lugar, né? No tempo, né? Você tem manhã, tarde e noite, você tem minuto, hora, dia, você tem dia, semana, mês, e você tem uma série de trilogias, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos sempre essa trilogia funcionando, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, para aqueles que creem nisso, né? Que é o meu caso, nós cremos justamente nessa trilogia. Nós fomos feitos dessa trilogia, né? Então, quando você começa a pensar no seu negócio, que é uma extensão da nossa vida, justamente você pode perceber também essa trilogia, né? Uma trilogia. Essa é a minha trilogia. Estou te passando aqui, espero que faça sentido para você também. Mas olha só, você tem 3 pontos principais num carro, por exemplo. Então você tem as rodas, que é o quê? É a sua operação. Você tem o motor, que são as suas vendas. E você tem a direção, que é a gestão. O que seria então o 4.0 ou a atualização de tudo isso? Seria um GPS, né? Seria uma forma de você automatizar. Porque antigamente, quando você circulava pela cidade de São Paulo ou por algum lugar, você tinha um guia. Quem aí é da época do guia? O guia, eu peguei a época do guia. Eu tinha 18 anos de idade. Eu fui trabalhar como office boy. E aí eu tirei minha carta, tal, comecei a trabalhar nessa empresa e na época nós precisávamos chegar em lugares de São Paulo que eu não sabia andar, não tinha visitado ainda, então você recorria ao guia, né? O guia nada mais é do que uma referência, se chegava lá, hoje você digita no teclado e ele te fala qual que é o caminho, as rotas e tudo mais. Agora, o guia não, você precisava pegar um número de uma página e te dava uma referência de outra página, no outro lugar, para você se achar. E aí você precisava, uma técnica que eu usava na época, era eu descobrir uma avenida próxima daquele lugar que eu ia, que eu já conhecia, talvez eu sabia chegar lá, e aí eu ia até aquele ponto para dali eu conseguir localizar. Olha só o trabalho que isso nos dava, né, para você aprender a chegar num lugar. Hoje está muito mais simples porque hoje eu tenho um aparelho de GPS, o que facilita demais. Agora, a mesma tarefa, ela era executada? Claro, ela era executada. Ela sempre foi executada de maneira analógica ou digital. E hoje é justamente essa a diferença entre a gestão 4.0 e a gestão tradicional. A gestão 4.0 ela é pautada em eu facilitar todos os processos que eu posso automatizar, eu automatizar através de
tecnologia. Então, quando você tem... É bem importante que você entenda o seguinte. Para você ter uma gestão 4.0, você precisa ter uma mentalidade 4.0. Você precisa ter uma mentalidade digital. Já conversou com aquele tipo de pessoa que é resistente a tudo quanto é até um pouco saudosista? E a gente entende, e isso tem lá os seus cabe em algumas analogias da sua vida, né? Você tá lá, sei lá, você veio, meus pais, por exemplo, vieram da roça, né? Do interior de Minas. Então, é muito, muito bom, né? E eles sempre tinham memórias afetivas, assim como você deve ter as suas memórias afetivas, daquele estilo de vida, daquele lugar. Agora, o que não é... Quando isso começa a te atrapalhar? Quando você exclui todo o novo para viver de uma visão que antecede, né? O seu passado, ela precisa ser uma biblioteca onde você vai buscar referências e aprender com ele. Porque se você vive nele, você está fora do hoje, né? Então, da mesma forma, é a gestão. Então, você está lá, você não pode ser saudosista que... Outro dia eu ouvi uma frase, né, numa empresa que a gente estava lá atuando, e o cara falou assim, por isso que eu gosto do papel. Você pode ter uma preferência, claro, de anotar, e pode ser um hábito seu. E, inclusive, a anotação ela é algo que é bom para o aprendizado. No entanto, quando você fala de uma gestão, você fala de uma empresa, às vezes essa empresa ela tem uma que a gente fala de espinha dorsal de gestão digital. Então você tem sistemas ali que precisam ser alimentados com informação. Não adianta você querer preencher um papel, sendo que a minha informação ela circula através de um software. Não faz sentido. Então a gente caminhando aqui para entender esse conceito, a gente precisa voltar ao seguinte. A gestão ela pode ser dividida também nessa trilogia, certo? Então você precisa... As principais áreas de gestão, o que eu tenho? Primeiro, gestão de pessoas, né? É onde você consegue fazer com que tudo aquilo que você imaginou você consiga executar. Então precisa de pessoas para executar isso, e pessoas elas demandam uma autogestão, né? A autogestão que eu falo é o entorno de pessoas. Você precisa ser estratégico em fazer essa gestão. Depois nós temos a gestão financeira. Então, a gestão financeira vai fazer com que nós tenhamos uma manutenção de tudo que acontece financeiramente, né? É o que mantém o negócio de pé. Então, é a bússola, né? A bússola financeira é aquela que vai me falar, ó, eu estou vendendo pouco, eu preciso vender mais, eu estou com custo alto, eu preciso diminuir, eu tô pouco competitivo. Então, essa gestão é importante. E a gestão de resultados. Dentro da gestão, muitas vezes a gente só faz a gestão de resultados, esquece a financeira, esquece a gestão de pessoas. Então, como é que você vai cobrar resultados de um time que não está bem treinado? Como é que você vai cobrar resultado em vendas se o meu custo não está adequado? Então, você percebe que essas três áreas elas vão se integrar, né? Então, é muito mais simples quando eu tenho um problema grande, que é o tema gestão, e eu vou dividindo ela em setores. Então, eu tenho gestão de pessoas, eu tenho gestão financeira e eu tenho gestão de resultados. Qual que é o papel do dono, muitas vezes, nesse processo todo? Ele é a pessoa que tem, primeiro, a visão de resultados. Fala, meu amigo marceneiro, meu amigo empreendedor, eu
tenho uma notícia para você aqui. Eu já vasculhei o mercado todo e eu não acho um lugar, uma plataforma onde você consiga mais e mais adquirir conhecimento desse mercado. Então eu estou trazendo aqui para você hoje uma oportunidade, que é a Comunidade X. A minha comunidade, onde você vai aprender a projetar, você vai aprender a precificar o seu produto, você vai aprender a configurar a sua fábrica, trazer a mentalidade do 4.0, uma série de informações. E olha só, você assiste Netflix? Eu já larguei faz tempo. Mas se você não largou ainda, eu vou fazer o precinho da Netflix para você participar desse programa e para você, ao invés de perder tempo na Netflix, você vai investir tempo na sua empresa, o que vai levar ela para outro nível. Então, o QR Code está aqui. Você escaneia esse QR Code. Você pode... O link também está na descrição desse vídeo. E nós tivemos lá na comunidade. E ó, tem uma coisinha. 1 mês grátis para você usufruir e aproveitar. E se você não gostar, você pode cancelar e voltar para sua vida normalmente. Beleza? Escaneia aí, cai para dentro. Vamos lá, precinho de Netflix. Só hoje. Bom, então, como é que você vai fazer a gestão se você não tem essa visão do resultado? Quem tem essa visão do resultado? A princípio, ele nasce no coração do dono. Do dono, se você é uma empresa maior que trabalha com conselho administrativo, vem do conselho. Então, mas de qualquer forma, nasce no coração de alguém aquilo, certo? Essa cúpula, essa pessoa ou esse time, ele é o responsável por disseminar esse resultado. Então, dentro desse resultado, eu vou canalizar para essas 3 áreas. Então, usando, sei lá, vamos usar um exemplo prático. Eu quero faturar R$1 milhão dentro desse ano. Primeira avaliação, eu vou avaliar pessoas. Eu tenho o time que eu preciso. Se eu vender, por exemplo, se eu bater R$1 milhão em 1 mês de faturamento, eu consigo, com o time que eu tenho, fazer essa entrega? É o primeiro ponto. Aí eu vou avaliar se o time que eu tenho tá responsável. Para isso eu preciso de algumas ferramentas. Então, a gente pensar aí as 3 áreas, dentro dessas áreas, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu tenho a questão dos desafios. Então, quais são os desafios e as entregas que eu preciso fazer de cada área? Então, eu tenho lá as entregas e os desafios que eu preciso fazer em gestão de pessoas. Da mesma forma, quais são os desafios? Porque o financeiro precisa suportar pessoas, né? E dentro dessas pessoas vão nascendo projetos, vão nascendo outras coisas que são as etapas aqui. Então, assim, eu tenho os desafios, que são as métricas, enfim, muitas vezes você não vai trabalhar com uma meta específica, mas eu preciso ter um escopo daquilo que eu preciso fazer para alcançar os resultados. Então, a gestão do resultado, ela vai demandar de outras áreas. Beleza. Depois, o que eu preciso fazer? Como toda ferramenta que você já deve ter se deparado dentro da gestão, o que você faz? Você tem um objetivo a cumprir, você tem uma gestão desse objetivo, que seria o quê? Primeiro eu preciso metrificar, preciso acompanhar. Então, como é que eu metrifico isso? Eu posso acompanhar através de um KPI, eu posso através de uma OKR, né? Dependendo da sistemática que você está utilizando. Então, eu preciso bater R$1 milhão. Dentro desse bater R$1 milhão, eu vou ter algumas OKRs, que é o quê? Os resultados chaves de cada entrega. Então, para eu bater R$1 milhão,
eu preciso vender esse 1 milhão. Quando eu vou vender esse 1 milhão, eu preciso saber mais ou menos qual é minhas métricas de venda, quais são os resultados gerados pelo meu time de venda, para eu saber, primeiro, quantos leads eu preciso atender no mês. Porque eu tenho uma conversão média, certo? Da mesma forma, para eu atender X leads por mês, 100, 200, a média que você tiver aí, eu preciso fazer um investimento, certo? Aí eu demando do meu financeiro. Então eu preciso fazer que tipo de investimento? Ah, não, mas é o meu vendedor que ele vai fazer ligação 1 a 1. Ok, eu preciso saber quantas ligações o meu vendedor consegue fazer. Quantos leads disponível ele tem para fazer. Quais ações que ele vai fazer para captar mais leads. Ou se é ele, se é outro departamento. Então, você entende que a gestão, para que eu consiga cumprir com alguns objetivos, eu vou ter que ter ferramentas. Eu vou ter que acompanhar esse processo para saber, opa, peraí, eu tinha uma meta para alcançar nesse mês de X. Eu estou no meio do mês, não estou nem na metade do X. Ah, mas não, mas o final do mês, ele é quando o pessoal para negociar e não sei o quê. Aí entram as crenças no meio do caminho. Ou, melhor dizendo, as crenças muitas vezes elas se tornam desculpas, né? Por quê? Não, vai vir no final do mês. Não, mas o que está acontecendo? Principalmente quando a gente fala de comercial, e não é só comercial, é tudo, toda a gestão, nós temos pontos específicos, né? Para gente fazer acontecer a coisa. Então, isso acontece no dia a dia, no 1% melhor. Não adianta eu chegar no final do mês, descobrir no dia 20, no dia 25, que eu estou com 10% do meu faturamento vendido. E os outros 90% eu já teria que ir fazendo, né? E aí entra um outro conceito dentro da gestão, que é eu dividir a gestão em 3. Eu dividi a gestão entre os objetivos, a execução, a análise, tá? Então eu vou analisar tudo aquilo que eu estou executando, saber se o resultado está coerente com o resultado. Se não está coerente, eu preciso trocar a minha estratégia, dar uma manutenção. Então a manutenção ela é excepcional, ela é incisiva, né? Ela precisa ser todos os dias ela está dando essa manutenção. Porque se eu meço, vamos usar um exemplo, né? Você mede, sei lá, sua produção, você tem lá um esquema onde você mede todos os dias. É difícil a gente ver esse tipo de métrica. Mas eu sempre, em todo cliente que eu atendo, a gente busca implantar justamente isso. Por quê? Eu olho as minhas métricas. Então eu sei, primeiro, qual a minha capacidade produtiva? Segundo, estou alcançando essa capacidade produtiva? Se eu não estou, eu vou medindo, acompanhando isso. Então, qual que é o mínimo que eu tenho que medir, que produzir? Qual que é o máximo que eu posso produzir? Ok. Ah, não está acontecendo. Então, por que não está acontecendo e quais as manutenções que eu preciso fazer nesse processo para que aconteça? A gestão vai fazer justamente por isso. Ah, mas onde é que está o plus da gestão? Está justamente em você fazer esses processos, esses passo a passo, num giro rápido. Então, assim, quanto mais ágil eu consigo fazer com que esse processo ele aconteça, de eu ter os objetivos, eu fazer a execução, eu medir a execução e eu fazer a manutenção para retomar o processo,
certo? Então esse processo ele pode ser uma crescente, ele pode ir fazendo uma espiral ascendente, eu posso crescendo, né? À medida que eu faço a manutenção, ele melhora e ele vai indo e crescendo, automaticamente os resultados vão sendo exponenciais. Quando a gente pensa dentro desse processo, hoje, como a gente fala muito de tecnologia aqui, a gente traz uma vivência, né? Eu trouxe algumas pessoas aqui, inclusive, que falam em modelos de inovação. Então, quando a gente para pensar nisso, qual que é o conceito principal que a inovação nos traz? É o fato de você ter uma vamos se dizer, uma adesão ou o erro passa a não ser um problema numa startup, por exemplo. Por quê? Eu tenho que errar para melhorar. Porque muitas vezes a falta do erro, ela gera o não fazer. Eu não vou fazer para não errar. E não é feito, nada muda e fica naquele mesmo ciclo. Naquele mesmo ciclo. E qual que é a mentalidade? E aí entra um pouco nessa questão. A mentalidade 4.0 é eu erro rápido, eu erro barato para eu acertar o meu processo. E eu nunca quero errar nas mesmas coisas. Então, quando você traz uma mentalidade dessa, eu não fico com medo de errar. Apenas eu vou testar mais vezes, com cada vez mais qualidade e com cada vez mais informação. Então, quando eu tenho uma informação, e essa informação, o segredo está em eu ter essa informação primeiro pública, depois ela ser ágil para eu gerar essa informação e eu ter como processar ela facilmente. Então, veja bem como os conceitos eles vão se misturando e eles vão adentrando uns aos outros e se complementando, né? Quando você tem uma gestão analógica, por exemplo, qual que é o sentido? Você vai fazendo isso através de pessoas especificamente. Então, quando você tem a pessoa que é o cara que, eu cuido, a minha gestão é através do meu, sei lá, meu supervisor de fábrica. Meu supervisor de fábrica, ele cuida lá da fábrica toda para mim. Ok, quando eu não tenho nenhuma informação que está sendo gerada através desse próprio supervisor, através dessa própria pessoa, eu não consigo analisar essa informação. Então eu preciso dessa pessoa, ou que ela analise, ou que ela me traga dados. Só que os dados estão com ela, não estão em um lugar. Não estão uma informação pública. Então aí é onde a grande questão e a grande diferença que nós temos entre uma gestão tradicional e uma gestão 4.0. Porque a gestão 4.0, como eu já trouxe algumas definições aqui, é você fazer com que aquelas informações que eu faço no dia a dia, elas gerem dados. Tendo os dados, eu consigo fazer com que essas informações elas gerem melhorias e sejam geridas de maneira tecnológica, né? Então eu preciso cuidar desse sistema. Mas o que ele é? Ele é, na verdade, uma cópia da realidade. Se a minha realidade ela é ruim, certamente o que eu vou digitalizar também é ruim. E provavelmente a análise eu vou ter uma análise errônea, porque a qualidade dos dados são ruins, ou eu vou simplesmente fazer a manutenção do que é ruim. Percebe como se eu não tenho uma mentalidade, assim como a gente está falando aqui da gestão, se eu não tenho uma mentalidade voltada para uma melhoria contínua, para uma gestão tecnológica, por uma geração de dados importantes, eu cada vez vou ficar mais preso a pessoas e
processos ruins. Se eu tenho dados, a gente viveu agora há pouco a era dos dados, né? Agora já estamos indo para outro viés, né? Que não é só os dados, mas são o tratamento dos dados, né? A inteligência artificial está aí mostrando justamente isso, né? Que quando você faz a gestão dos dados, né? E aí essa inteligência artificial, o que ela faz? Ela acumula dados, ela processa e ela traz informação através já do processamento dos dados. Porque de nada adianta você ter acesso aos dados se você não se utiliza disso para fazer uma boa gestão. E como é que eu faço então para fazer isso num modelo de pequena escala? Eu preciso, então, fazer justamente aos poucos essa virada. Mas é importante que eu mapeie essas três grandes áreas, né? E aí, dentro delas, eu vou trazendo, a gente falou aqui, os desafios, a, a medida, né? Então, como eu avalio isso, as manutenções, e aí eu preciso ter ferramentas para atuar aqui e melhorar todos esses processos, que é a parte da execução, que são os projetos. Então, dentro de cada grande área dessa, você vai ter projetos que vão demandar, como a gente falou ali, eu tenho um objetivo e eu tenho os projetos para que isso aconteça. Mas não só os projetos que eu preciso fazer, mas com o dia a dia. E aí entra um outro conceito que é interessante aqui, de gestão de projetos, que é o que? A gestão ágil. O que é a gestão ágil? Temos algumas modelos, né, de gestão ágil no que se conhece, principalmente é muito comum em desenvolvimento de software e de processos, né? Uma delas tem Kanban, tem a própria que você trabalha com sprints, né? O que seria isso? Você acaba trazendo uma visão para o negócio daquela visão da startup, que é você errar rápido, barato. Então você não vai fazer uma entrega uma vez por ano, você vai fazer várias entregas uma vez por mês, uma vez a cada uma semana. Para quê? Para você entender se aquele resultado eu consigo avaliar ele mais vezes durante o meu processo e mais vezes eu tenho oportunidade de acertar. Então, eu trouxe um dado. Esse dado está ruim, esse dado não está funcionando. Então, o que eu preciso fazer? Será que eu estou trilhando o caminho certo? Será que é esse o caminho mesmo? Ou eu preciso mudar de rota? Então, essa avaliação são os dos principais pilares que a gente tem entre uma gestão convencional e uma gestão 4.0, que é a agilidade que eu consigo tomar decisões e corrigir a minha rota. Mas eu só consigo fazer essa gestão e mudar a minha rota quando eu tenho uma agilidade, inclusive, em gerar os dados. Né? Porque se eu não tenho como metrificar tudo que eu estou fazendo, e é por isso que a informação acaba caindo, ou é como se fosse um rio, né? O córrego ele acaba correndo para o rio, para o manancial, que é o quê? A tecnologia. Eu só consigo gerar informação rápida, com qualidade e de fácil compreensão quando eu tenho uma tecnologia por trás disso. Quando eu tenho uma ciência nos dados, né? De nada adianta eu ter um monte de informação despadronizada, por exemplo, que eu vou demorar dias e dias e dias e dias e dias para conseguir avaliar alguma coisa, para conseguir chegar em algum lugar com aquela informação. Por quê? Ela está despadronizada, ela não tem um padrão, uma linearidade que eu consigo medir. Então você percebe que a gestão 4.0
né? Vamos chamar assim. Esse é um termo que eu estou criando aqui. Na verdade, muito se fala por quê? Porque o 4.0 ele é um movimento, né? Então, dentro desse movimento, você pode tratar a gestão de inovação, enfim, uma série de coisas. Mas se você for pensar na gestão com esse viés, com essa linha de 4.0, eu preciso padronizar aquilo que eu avalio, né? Gerar quantidade e qualidade nesses dados para que eu consiga então fazer uma manutenção disso e com agilidade, com tecnologia, que vai fazer com que você tenha uma maior agilidade em todos os processos. Então, aquilo que a gente pensou ali da própria gestão, então eu tinha uma gestão onde eu conseguia reavaliar uma vez por ano, é, enfim, a cada 3 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, né? Hoje, a gestão, quando a empresa é muito grande, você vê a gestão falando em quarter, né? Eu divido o ano em quatro pedaços, né? Quatro pedaços Aliás, tô ruim de conta aí, mas você divide ele em quatro pedaços, que é o quarter um, quarter 2, quarter 3 e 4, né? Vão dar 3 meses cada um. Nessa divisão, né? Aliás, acho que eu confundi, né? São 4 meses, então são três quarters aí. É, o nome ou o método, pouco importa, né? A eficiência dele que é o melhor. Porque antes eu avaliava uma vez a cada ano. Então, assim, quando você não tem informação, imagina só a gestão financeira, por exemplo. Você não tem um DRE na sua empresa. O que é o DRE? É o demonstrativo de resultado, né? Então, você não constrói um DRE todos os meses. Que aí, no final, você tem um balanço e na linha de baixo você sabe se você teve lucro, se você não teve lucro. Se você não tem essa informação com qualidade, você não tem essa gestão e isso vai te trazendo dados, você não consegue daqui 2 meses você descobrir que você teve 2 meses ruins e que você precisa ter dois meses pela frente extraordinários para cobrir esse mês ruim. Então, o que você vai fazendo? Ou como a coisa era feita, né? Pelo menos na grande maioria. Você ia tocando, é lógico, né? O resultado você sabe se você está indo bem ou não, mas você não sabe o quanto, né? Ou quais são os pontos específicos que você precisa melhorar. Então, ia indo, quando chegava no final do ano, eu descobria que eu tive um ano ruim. Quando eu chego no final do mês, que eu descubro que eu tive um mês ruim. Agora, se eu não estou cumprindo com as etapas que foram quebradas até o meu dia, né? Nós estamos falando de ano, que quebra em quarter, que quebra em mês, que quebra em semanas e que quebra no final do dia é o dia que vai construir o resultado. Então, se eu não tenho essa qualidade de informação, como é que eu faço essa grande gestão? É impossível, né? Ou não digo que é impossível, mas é a gestão da percepção. Eu vou sentindo e vou fazendo. Então, assim, imagina não só o fato de poder ser bem feito ou não, porque você pode fazer isso de maneira analógica, bem feita. Acontece que a grande diferença é que é o esforço que vai ser empregado nisso, né? Cada vez mais recorrente, a gente vê empresas com faturamentos enormes e com times enxutos, coisa que antigamente não era possível. E aí entra toda essa questão que só é proporcionada através de uma gestão 4.0, só é direcionada através de uma, digamos, um detox, né? É óbvio, como a gente falou aqui, a visão, a articulação de tudo isso tem vários viés, né?
inclusive políticos, inclusive ideológicos, né? Agora, o proveito você pode tirar de qualquer forma. É o que a gente falou aqui, não adianta você andar na contramão. Uma hora você vai ser atropelado. Então, essa gestão que é feita é justamente o que permite que mais empresas... Ah, mas então você está falando que as empresas têm que ser enxutas e que eu preciso empregar menos pessoas. Não, você precisa crescer ao ponto de empregar muitas pessoas. Não ter uma empresa para somente empregar pessoas e ela não gerar resultado. Isso é uma conta bem básica, né? E cada vez mais se comprova isso. Quando a gente entra para fazer uma análise de um negócio, a gente entende rapidamente que uma coisa é aquilo que eu gero de resultado com uma automação, por exemplo, automação de máquinas. A gente teve aí alguns episódios falando sobre isso, automação de dados. Hoje você automatiza quase toda a empresa. Quer dizer que eu não preciso de uma pessoa ali operando, outra pessoa analisando. Não quer dizer isso. Agora, imagina a minha dificuldade de colocar no mesmo nível ou competir pelo mesmo cliente uma empresa que eu tenho um processo totalmente manual, analógico, demorado e caro, porque eu preciso de muitas pessoas para operar a mesma coisa, comparando com uma empresa que tem tecnologia, ela tem dados e eu tenho eficiência porque eu preciso de menos pessoas. Imagina essa briga, que é o que acontece. Vamos trazer para um caso bem simples, bem do dia a dia. Você apresenta um orçamento para um cliente. Esse cliente ele pega alguns outros orçamentos. Não é incomum, aliás, a maioria das vezes que isso acontece, você ter empresas que ficam fora do seu estado. Quem mora fora, por exemplo, muito tradicional é o Rio Grande do Sul. Então, quando você para comparar alguns orçamentos, você entende que o cara está mandando do Sul. O cara tem o lojista dele aqui, o lojista tem um custo, assim como o seu time de venda precisa ter um custo. Eu tenho logística, eu tenho tudo envolvido, e como é que esse cara consegue entregar um produto mais barato que o meu? Simples, gestão. Gestão dessa forma que a gente está falando. Não estamos falando aqui de gestão que é só montar fluxo de caixa. Não é isso. Embora isso seja muito importante e eu valorizo muito pessoas que estão aí no mercado ensinando você a fazer isso. Mas a gente está falando da gestão como o que organiza, o GPS da sua empresa. Então, a ideia da gestão é desde a alta gestão até a gestão de tarefas. Então você vai descendo, até que você chega o que o Joãozinho precisa fazer naquele dia e o resultado que ele tem que entregar naquele dia. Ou quiçá no meio do dia, enfim. Quanto maior a riqueza nessa qualidade, nesse processo, mais segurança você tem que vai chegar no final daquele desafio e vai estar tudo cumprido. Porque você fez o acompanhamento, você fez a gestão, você fez a manutenção, né? Muito se fala de várias ferramentas, né? Você tem 5S, você tem Kanban, você tem PDCA, você tem você tem 5W2H, você tem várias siglas, né? Se você quiser dar uma pesquisada depois sobre cada uma delas aí, você vai entender que todas elas são uma síntese do que a gente está falando aqui. Que você tem desafios, você precisa descobrir como chegar nesses desafios, os recursos que você precisa chegar nesses desafios, se eu estou caminhando rumo a esses desafios e quais as manutenções que eu preciso fazer, as melhorias contínuas que eu preciso fazer durante todo o processo. Porque até que eu tenha
Até na minha execução, eu estou testando hipóteses, né? Então, imagina que você quer ir daqui para os Estados Unidos. Você imagina que, você sabe o que tem que fazer. Vou ter que pegar um avião, desembarcar e chegar lá nos Estados Unidos. Quando você para transformar isso em um projeto, você descobre que, poxa, eu preciso de um visto. Beleza. Você tem o visto? Não. Para um visto você precisa de um passaporte. Você tem um passaporte? Não. Opa, então eu já tenho duas tarefas. Eu preciso tirar um passaporte. Eu preciso pegar o visto. Mas para tirar o passaporte, eu tenho que pagar uma taxa e fazer um agendamento. Aí eu vou lá e faço agendamento. Chegou lá, por algum motivo, eu fui impedido de tirar naquela primeira vez. Eu vou criar uma próxima tarefa para fazer resolver a pendência e voltar lá e tirar o meu passaporte. Só daí eu estou habilitado para buscar o visto. E aí o visto vai gerar mais dezenas de tarefas que você precisa. Depois você tem que comprar passagem. Enfim, a gente poderia ficar detalhando aqui horas e horas sobre uma simples viagem para os Estados Unidos. Então imagina, quando você cria algo na sua cabeça, você vai ter que construir isso. E até que você construa, ou se você já fez isso algumas vezes, você já foi alguma vez para os Estados Unidos, por exemplo, você sabe todos os passos, ou talvez você tenha até um rascunho daquele projeto que você construiu para ir a primeira vez. Então você vai utilizar o mesmo projeto para fazer a segunda. Isso é o que a gente chama da manutenção, porque eu fiz uma vez, eu vi quais os pontos que eu errei, eu vou melhorar esses pontos, na segunda vez eu vou fazer melhor, na terceira eu vou fazer melhor. Na quarta, talvez eu descubra uma outra maneira mais simples, mais barata, ou que tenha algum diferencial. Você percebe como a gestão ela é algo que está intrínseca no nosso dia a dia? Bem simples. É só a gente não complicar. Apesar de a gente falar termos, né? E coisas assim, com a experiência você vai entendendo que você só de fato consegue fazer uma boa gestão, fazer uma boa. Colocar as coisas de praxe para rodar quando você consegue simplificar as coisas. Porque enquanto a gente. Quando você sai da faculdade, você sai com a teoria. E a teoria ela é cheia de siglas, cheia de complexidade, que se você não entender a sinapse daquilo, o centro, o que é de fato o objetivo daquela coisa, você vai ficar parado em pequenos processos que não mexe o ponteiro, é o que muita gente fala. Às vezes não mexe o ponteiro, às vezes o cara está preocupado com a gestão, com a alta gestão, e o ponto mais importante da gestão, que é ter o problema para gerir, que é vendas, muitas vezes não acontece. Então, o principal ponto, o principal recado que você precisa fazer aqui é como que eu faço o que eu tenho que ser feito de uma maneira ágil, de uma maneira rápida e que me dê pontos para eu fazer melhorias contínuas. Aí sim eu tenho uma gestão 4.0. E isso só é possível de ser feito quando eu tenho apoio de tecnologia, quando eu tenho expertise nisso. A sua tecnologia, eu falei isso inclusive no podcast lá que eu fui com o Renato e a Jaque. Se você automatiza um processo que você faz na mão, num Excel, numa macro, ou uma fórmula simples no Excel, você está fazendo uma gestão 4.0, porque você está ganhando tempo. Lembra do talãozinho de pedido? Tinha um talãozinho, o vendedor andava com o talãozinho, ele ia lá, anotava.
Hoje você vê um vendedor da Fenza, da Coca-Cola, passar num botequinho, pode ser um botequinho lá no Capão Redondo, na periferia, enfim, no Itaim Paulista, que é onde eu cresci. O cara tá lá com um tablet, certo? Anotando. Por quê? Dentro desse tablet tem um sistema que já está interligado com a central e essa informação é digital. Antes o cara tinha que fazer um pedido, escanear o pedido, mandar por fax. E é isso que é o retrato da gestão 4.0. Nada mais é do que você tornar cada dia mais fácil aquilo que você precisa fazer no dia a dia. E aí tudo vai ficar mais fácil, a manutenção, a gestão, tudo vai ser simplificado. Então, eu queria te trazer essa visão. É um assunto complexo, é um assunto completo, né? Tem muitas vertentes no meio, mas eu queria trazer essa panorâmica geral de qual é a mentalidade que você precisa instalar aí para você conseguir fazer essa gestão de maneira cada vez mais eficiente. Que aí sim a gente está rumo ao 4.0, quem sabe o 5.0, enfim, a gente não sabe o que vem por aí, certo? Inclusive com o uso da IA. Beleza? Já tenho feito alguns testes e, cara, você vê que o potencial é enorme, as aplicações mais ainda, e é uma coisa que ainda só está no começo. Então imagina só o que vem por aí. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aí o seu like, né? Não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Se você está vendo por alguma outra plataforma, eu sou o Edson Jales. Você consegue me achar aí por @eusoujales. E no YouTube a gente tem um podcast que é o vocês viram aqui passando na TV aqui, mas é @podcast do 0 ao 4.0. Então se inscreva aí, manda esse conteúdo para algum conhecido, algum amigo que você sabe que esse conteúdo vai ajudar. E a gente se vê nos próximos episódios aí. Fica ligado, não perde nenhuma atualização aí, clicando no sininho. Beleza? Tamo junto. Um abraço para você, um beijo no seu coração.